Olá, boa noite a todos. Vamos dar a sequência em mais uma live que a BTG vem organizando aí. Grande abraço ao Gutão, que acabou de entrar aí, o Yuri, Francis, pessoal todo que está entrando na nossa live para a gente bater um papo aí. Hoje o nosso entrevistado, bate-papo vai ser com o professor Vandomar, né? Vamos bater um papo super agradável, falando daquilo que a gente mais gosta, que é treinamento de goleiro. Quem tiver alguma pergunta, fique super à vontade para que possa fazer a sua pergunta. Pode fazer aqui, deixa a pergunta aqui embaixo que eu repasso para o professor Vandomar. E vamos falar sobre treinamento de goleiro, batendo um super papo aí, como a gente vem fazendo em todas as nossas lives, toda segunda e quarta, tá bom? Agradecer ao pessoal todo que tá entrando aí, o Caio, o Anderson, o Vinícius, o Marcelo, o Cadu, Rafael Diniz, a todo mundo que está presente. Eu vou chamar aqui o professor Vandomar para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo. Vandomar. E mais uma vez avisando a todos para deixem suas perguntas, puder interagir com a gente aí, vai ser um bate-papo super agradável e bem legal. Boa noite, professor Vandomar. Tudo bem? Jorge, boa noite. Estou aqui me auto-organizando aqui. Boa noite. Ah, tranquilo, pode se arrumar aí. Tudo Muito jóia? bom, cara. Tudo bem. Como tem passado? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Primeiro, Vandomar, te agradecer aí por ter aceito esse convite, né? Agradecendo em nome da BTG, nessa série de lives aí que a gente vem fazendo ultimamente, e por estar disponibilizando o seu tempo aí para a gente poder estar tendo um bate-papo aqui super agradável, que a gente possa falar sobre treinamento de goleiro, que é uma coisa que a gente gosta, né? Então, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de estar participando com a gente dessa live. Jorge, o agradecimento é todo meu. Eu sou até suspeito de falar da BTG, na verdade, porque desde quando estava, né, a presidência do Ivan, nós sempre estávamos juntos nos cursos que eram ali promovidos, né? Até tive a oportunidade de ser um dos palestrantes no Ceará, em 2017, e eu vejo que isso tem nos fortalecido como preparador de goleiro, tendo essa associação. E quando eu recebi o convite de vocês, eu fiquei muito grato. Claro que tem aí grandes profissionais que estão sempre falando conosco, nos ensinando, mas poder ter essa oportunidade, a alegria é imensa. E eu fico muito grato por essa oportunidade. Não, legal, que bom. E falando disso, ó, eu só porque ele faz parte da diretoria, eu não posso deixar passar, né? O nosso amigo Guto aqui, eu já vou abrir uma exceção, eu vou fazer a pergunta só porque é ele que está perguntando antes de todo mundo. Ele já está perguntando aqui como foi a experiência do Vandomar como palestrante da BTG em Fortaleza. A experiência foi ímpar, até porque quando você olha para os participantes e vê Guto, Everaldo, Vlamir, Washington, Conrado e quem mais eu posso falar? João Parreira, Moisés. Bem, eu posso esquecer nomes aqui. A responsabilidade cresce muito. E quando eu pude levar até eles, né, um pouco da minha experiência, dentro daquilo que foi pautado pelo Ivan, naquela oportunidade eu pude falar sobre bolas aéreas ou cruzamentos. Foi muito gratificante. Foi um momento muito especial para nós, onde nós aprendemos, demos risada, comemos super bem, porque o Guto sabe ponto a ponto
dos melhores restaurantes e, na verdade, ficou um gostinho de quero mais. E vamos pedir muito a Deus que tudo isso passe para que nós possamos nos encontrar novamente. Não, é verdade. A gente está até esperando passar essa pandemia aí, né? Mas se tudo der certo, a gente da BTG deve estar promovendo um curso até o final do ano e o local vai ser lá em Fortaleza. Vamos torcer, pedir a Deus aí para que as coisas possam se normalizar o mais rápido possível. Amém, amém, amém. Isso mesmo. Vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo, né? O Guto já fez a pergunta dele, já começamos diferente hoje. Faz uma apresentação sua, Vandomar, para todo mundo que está assistindo aí. Fala um pouco da sua experiência, da sua carreira, como é que foi o seu início. Conta para a gente, por favor. Então, Jorge, eu nem vou falar da minha mini carreira como atleta, mas eu tive a oportunidade de jogar profissionalmente. E ali, então, em 2001, né, eu tive um encontro com o Roberto Cavallo, que foi meu treinador, e falou, para aí, viu? Esse tamanho seu já não dá mais não, o futebol mudou. Bem, me apresentei como atleta. Mas brincadeiras à parte, joguei até 2001, logo após fui trabalhar secular. E em 2006 eu recebi um convite da equipe do Anápolis Futebol Clube para que eu pudesse ir na parte da tarde fazer alguns treinamentos com os goleiros da categoria de base que ele estava. Até presente na nossa live aqui, eu deixo meu abraço ao Tafarel Diniz, que era um dos goleiros, que hoje já é preparador de goleiro no estado de Goiás. Então, quando você é separado, Jorge, para uma função, quando Deus te dá isso como dom, as coisas se encaminham. De 2006 para cá, eu tive a maioria do meu currículo foi em Goiás, né? Trabalhei nos 3 clubes de Anápolis, na Aparecidense, no Goianésia, fui a Mato Grosso pelo Sinop, voltei, fui para Minas Gerais pelo Uberaba, São Paulo e hoje estou aqui em Tombos. Já estou com 15 anos para 16 de carreira como preparador de goleiro. Algo que eu nunca vou deixar de dizer, e isso é uma promessa de Deus para mim, porque me dá a oportunidade de todas as camisas que eu possa vestir, ali passar e deixar um legado. Legado de trabalho, legado de títulos. E o que eu mais peço a Deus todos os dias é que sabedoria. Porque a gente sabe do que é o trabalho de goleiro, da responsabilidade que é, quantas pessoas boas estão no mercado, e nós temos que, todos os dias, estar preparado para as oportunidades vindouras. Então, eu tenho a imensa satisfação de dizer que sou muito feliz como preparador de goleiro, e esses anos que estou aí como preparador de goleiro são anos gratificantes da minha vida e quero que Deus possa me dar saúde, sabedoria para que eu possa vir continuar. Não, legal. Parabéns pela carreira, né? E em cima disso que você falou, Vandomar, né? Você parou de jogar em 2001 e foi começar como treinador de goleiro em 2006, correto? Correto. Foram 5 anos, né? Assim, nesse seu início, né? Você tinha alguém como referência? Como é que foi o seu início? Em quem você se inspirava? Ou foram os treinadores que você trabalhou? Quem foi a sua referência para o seu início de carreira? Jorge, uma coisa que eu jamais vou deixar de falar aqui no nosso bate-papo, meu irmão, é a verdade. Jorge, eu trabalhava numa empresa multinacional de atacadista, na qual era uma dos patrocinadores do Anápolis. Eu ainda estava fazendo alguns jogos amadores. Em 2004 eu reverti, fiz uns jogos amadores. E eu não tinha, confesso para você, eu não tinha em mente ser preparador de goleiro. Como que aconteceu? Como eu me condicionava ajudando esses goleiros no Anápolis, da categoria de base, após meu expediente, em 2006, a equipe estava na segunda divisão e ali contratou um treinador de goleiro, que todos vocês o conhecem,
que é o Luiz Henrique, que é eu até gosto de brincar, o Luiz Henrique Narigudão, que era o auxiliar do Márcio Araújo até tempo atrás. E ele chegou naquela equipe vindo de uma lesão no joelho. Então eu o ajudava no período da tarde a chutar. Então você sabe que quando aquilo se tornou oportunidade, você viu que você poderia dar sequência. Eu digo para vocês, e isso está registrado em CLT, eu tinha um salário muito bom trabalhando numa área administrativa, financeira de uma grande empresa. Eu troquei aquilo para um salário de R$ 390 e uma ajuda na faculdade, acreditando na promessa. Você está me entendendo? Porque tudo aquilo aconteceu naturalmente. A partir daí, que quando eu vi que eu tinha esse feeling para a preparação de goleiro, aí eu comecei a buscar. Então ali eu tinha o Vanderlei Filho, que trabalhava com o Geninho. Aí eu comecei a ver vários profissionais do Rio. Né? Eu aqui posso dizer, não estou na sua presença, tinha um rapaz do Tigres, do Brasil, que eu não me lembro o nome. A gente começa a buscar para trazer ali um norte de carreira. Aí eu tinha oportunidade de ir a Goiânia, que é muito próximo a Anápolis, começar a observar treinos. E com isso foi desenvolvendo. Quando eu vi que eu estava inserido no processo, eu busquei uma pessoa que eu pudesse ter como segmento. Esse foi um alemão. Eu sempre vou falar dele. É o Andreas Kopke. A partir daí, até mesmo por falar inglês, eu comecei a entender o que era o treinamento dele. Claro, que a metodologia dele era difícil talvez de entender, porque é totalmente diferente de nós, a nossa escola tecnicista. Mas então, a partir daí, a gente começa a ter um norte. Mas claro que sempre tendo como orientações, pessoas para se inspirar, os nossos brasileiros, que hoje, querendo ou não, são nossos amigos pessoais. Legal. E aí você falou, você fez faculdade, você terminou a faculdade, né, Vandomar? Sim. E assim, o que isso agregou na sua... O que você acha que o conhecimento científico, né, te qualificou mais como um profissional, como treinamento de goleiro? Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu até brinco e eu falo que eu, quando comecei, no início eu parei de jogar e no ano seguinte eu comecei como treinador de goleiro, né? Então, num primeiro momento, eu reproduzia tudo aquilo que tinha sido feito comigo, sem embasamento científico, era tudo por empirismo. O que eu achava que surtia efeito comigo, os treinos que faziam comigo, eu reproduzia com os meus atletas. Eu até brinco falando assim, graças a Deus eu não machuquei ninguém, porque depois, estudando, a gente vai vendo, né? A gente pegou, tudo era série de 10, de 12 repetições, não tinha nada menos do que isso, né? Era tudo acima. Então, eu fui fazer minha faculdade, fui me especializar, e aí, através do estudo, eu fui vendo, né? Você vai se qualificando, você vai aprendendo, e aí eu brinco falando assim, ainda bem que os goleiros que passaram na minha mão no início, eu não machuquei ninguém, eu não lesionei ninguém, porque o que eu fazia era reprodução do que era feito comigo quando atleta, né? Então, assim, o que te agregou o conhecimento científico, ter feito a faculdade, ter estudado, o que isso você acha que evoluiu, contribuiu para a sua carreira? Jorge, eu quero fazer minha as suas palavras também, até para se adiantar. Porque, na verdade, nós reproduzimos mesmo. Os meus 2 primeiros goleiros foi Leonan, que era do Goiás, né? O Paulo Carneiro, que tinha passado no Náutico, e o Igor, que tinha vindo da base do Palmeiras.
É claro que esse feeling com eles, essa troca de ideia, me ajudou bastante. Mas quando você vai para a faculdade e começa a descobrir a parte fisiológica, o treinamento esportivo, você começa a mensurar. Você sai daquele volume que Sim. totalmente era um treino de resistência É, para começar a trazer dentro das valências físicas. Claro que não é um processo da noite para o dia, claro. porque você acaba que, ao reproduzir o que foi feito com você, você vê resultado. Sim. E aos poucos, você vai começando a mesclar, eu nem vou dizer mensurar, a mesclar a ideia da ciência com a ideia da prática. Hoje, nossa, hoje eu fico olhando para trás aquilo que eu fiz e eu, particularmente, eu penso igual você, falo, nossa, Deus é bom, viu? Que eu quarava o pau nos goleiros até sexta-feira, o jogo era no sábado, 4 da tarde, eu nem pensava como estava o tanque de combustível dos goleiros para jogar. Mas a faculdade, ela nos traz muito conceito. Muitas matérias da faculdade, que eu vejo muitas pessoas dizendo, eu quero até fazer uma ressalva, ah, mas o que a natação tem a ver com futebol? O que o basquete tem a ver com futebol? O que o handball tem a ver com futebol? O tênis? Olha, eu vejo que existe muita coisa que pode nos ajudar hoje dentro de campo. As velocidades de reações, as percepções. Mas é claro que quando nós estamos automaticamente vidrado ou bitolado na preparação de goleiro, nós não queremos que outro esporte entre. É. Mas quando você começa a centralizar suas ideias, planejar o seu trabalho de uma forma diferente, você vai buscar naquilo que você fez na faculdade, até mesmo as aulas de recreação, e traz para o seu dia a dia de trabalho. Não, é verdade, é bem interessante, né? Porque a partir do momento em que a gente começa a ter, e até a didática, né? O processo de A didática, ensino, isso tudo, pedagogia, porque ensinar é difícil, não é fácil, nem todo mundo tem o feeling para poder ensinar, né? E existe uma progressão pedagógica de tudo que tem que ser feito, né? Não é você chegar ali, saber explicar também. Tem pessoas que têm uma dificuldade, faz aquele movimento ali, mas por que fazer aquele por movimento, que do movimento? né? Por quê? Então saber explicar, saber como falar com o teu goleiro, exemplificar, né? Eu acho que isso aí é fundamental. E em cima disso, assim, você já está aí no mercado há 15 anos, né? 15, 16 anos, como você falou. O que você vê de evolução, né, do treinamento de goleiro lá para quando você iniciou para os dias atuais de hoje? Qual foi a maior evolução que você viu? O que você pode identificar de mais importante nesse período? Olha, o que eu vi mais de evolução nesse período completamente foi as ações do goleiro mudou, não a técnica, as ações do goleiro. Nós tínhamos por mais que nós somos tecnicistas, nós gostamos do goleiro técnico, nós temos que entender que também, há uns anos atrás, o futebol não tinha essa velocidade, essa intensidade, a mudança constante das bolas, das regras, trouxe para a gente variações e que nós tínhamos que trazer para o goleiro. Eu não vejo que foi somente o goleiro que houve uma evolução, o futebol em si. E para nós estarmos inseridos em alto nível, nós tivemos que mudar. Agora que os goleiros se tornaram mais rápidos, às vezes a técnica não prevalece em algumas ações, porque as reações do goleiro, às vezes não dá tempo de impor uma técnica, nós precisamos defender. Mas eu vejo que o que mais mudou foi a questão da intensidade do jogo e fez com que a gente tivesse que também aumentar a intensidade dos nossos goleiros. Essa é a minha ideia, até propriamente dito, dentro do meu método de trabalho. Eu gosto da técnica? Sim. Trabalho a técnica? Sim. Mas em certo ponto, não é a técnica somente que resolve.
Nós precisamos estar preparados também para as ações e reações que o jogo nos leva a ter. Correto. Eu acho que é bem em cima disso mesmo. O professor Jair Bragança está fazendo uma pergunta aqui. Qual a sua opinião dos cursos online? E se vocês sofreram alguma lesão grave sendo treinado pelos seus antigos treinadores? Eu, particularmente, não, professor. Eu tive o senhor como um dos meus mestres, né? E quando eu falo que eu brinco, que eu falo que eu não lesionei, eu falo não lesionei nenhum goleiro, era porque eu reproduzia tudo aquilo que tinha sido feito comigo, né? Lógico que a minha vivência, eu acho que isso aí a gente não compra, não tem curso nenhum que vai dar para gente. Eu penso que o treinador de goleiro que teve a possibilidade de ter jogado, né? Ele vai levar uma certa vantagem sobre o que não jogou. Porque você teve ali dentro, você sabe, tem coisas que a faculdade não vai ensinar, não tem curso nenhum que vai ensinar. O que eu falo, quando eu digo em termos que eu não machuquei ninguém, é porque eu só reproduzia o que era feito comigo. E depois eu fui estudar, ver, até um embasamento em função daquilo que eu vinha fazendo, né? E o que você acha sobre isso, Vandomar, sobre os cursos online e se você sofreu alguma lesão sendo treinado pelos seus antigos treinadores? Então, sobre os cursos online, eu acho que todo curso é benéfico. Você está me entendendo? Tudo aquilo que vem como aprendizado é benéfico. Eu vejo que te traz sim um conhecimento, mas nós precisamos ponderar algumas coisas muito importantes. Dificilmente você vai falar de ação online. Você pode falar de teoria online. Sim. Por mais que a minha imaginação ela vai deduzir o que está dizendo, é totalmente diferente quando nós estamos em ação. É da mesma forma que nós tentamos reproduzir um treino real de um jogo. Nós não vamos conseguir. Existe algo muito além do que aplicar o treino, que é o ambiente do jogo, o sistema nervoso que o jogo te traz, a mentalidade sua, como será para tomar as decisões. Então eu vejo que o curso online, ele vai te ensinar algo? Vai. Sou a favor? Sim. Agora não tenho como reproduzir coisa prática online. Aí eu respeito quem acha que sim, mas a minha opinião, dificilmente você vai falar, olha, que quando o goleiro toca na trave e faz um movimento para a mão trocada, tá. Que movimento é esse? Que movimento é esse? Então, assim, eu respeito quem aplica, você está me entendendo? Vejo que é difícil você falar de o que vai acontecer, deixa de acontecer, mas eu vejo que o curso online ele apenas vai te embasar cada vez mais em teoria. Em teoria, em conhecimentos. Agora, a prática, ela é essencial. Eu vejo que a prática é essencial. Para que você possa estar ali reproduzindo, vendo o que vai acontecer. Então, eu penso dessa forma. Sobre meus treinadores de goleiro. Eu joguei em Goiás, né, em Anápolis. Eu tive preparador de goleiro a partir do juvenil, que também reproduzia aquilo que fizeram com ele. E eu não tive lesão. E, na verdade, eu fui um goleiro que, na base, até os juniores, que eu não conhecia o banco de reserva. Então, a gente sempre jogou. E quando eu fui completar o quadro de goleiro no profissional na Anapolina, automaticamente nós treinávamos com o maior desejo de vencer na vida. Então, assim, lesões graves, dores, todo dia tem. Até como preparador de goleiro. Mas uma lesão que me tirasse do treino por semanas ou mês, graças a Deus isso não aconteceu. Não. Legal. Acho que foi respondido aí, professor. Professor Jair. Deixar avisar mais uma vez, né? O pessoal que estiver
as suas perguntas, pode fazer as suas perguntas, que nós estamos aqui para ir colocando essas perguntas nesse nosso bate-papo. Vandomar, e assim, hoje se fala muito, né, no goleiro inserido no modelo de jogo, né? Que o goleiro tem que estar inserido no modelo de jogo. Qual é a sua percepção, qual é a sua análise através dessa nomenclatura que todo mundo usa hoje em dia? Então, eu vejo que, o Jorge, você era inserido no modelo de jogo do seu time. Eu tenho Sim, certeza que era. Talvez nós não tínhamos tantas ações como hoje tem. Talvez nós, o nosso próprio comando, os nossos treinadores, os nossos técnicos da época, não tinha essa ideia, penso eu, viu? sim, Dessa superioridade numérica que o goleiro faz com que hoje aconteça no jogo. Esse mais um componente no jogar com os pés, aonde ele pode é muito importante tanto nas partes ofensivas quanto defensivas. Mas desde lá atrás já acontecia isso. Eu tenho certeza que quando o atacante adiantava uma bola dentro da área, que nós vimos ali na italianinha aos pés dele, nós também estávamos fazendo uma cobertura. Talvez não era uma cobertura de 30 metros, mas era a cobertura de 16 metros e meio, que são a área. Então hoje ficou o quê? Ficou mais exposto. Porque nós precisamos ter uma inteligência maior, não que não éramos. Nós precisamos ler o jogo de uma forma muito mais rápida do que nós líamos antes. Porque antes, aí eu quero até, eu não estou te voltando uma pergunta, mas você jogou em alto nível. E aqueles que jogaram, a nossa percepção era melhor. Nós tínhamos percepção, nós sabíamos quando o atacante, ou ponta direita ou ponta esquerda, iria chegar na área, chegar na linha de fundo, ia fazer o cruzamento, e por mais que a bola era viajada, nós já sabíamos ter uma leitura do ambiente para que nós pudéssemos cortar essa bola. Então hoje, ficou mais evidente a presença do goleiro. Por quê? Porque a bola está mais com ele. Eu tenho um exemplo claro quando eu estava na Votuporanguense. Nós fizemos um jogo contra a Linense, que quando eu peguei o meu scout e passei para o meu comandante, ele fez uma reunião. Incrível! O meu goleiro tocou na bola 52 vezes. Putz, eu tenho esse scout, eu posso disponibilizar para qualquer um. Então, assim, e aí? Foi qualitativo? Foi quantitativo? O porquê que tocou? E aí nós tivemos que reproduzir o jogo novamente, em vídeo, para entender o porquê que essa bola passou tantas vezes. Mas ele foi muito bem participativo. Então eu vejo que o que mudou muito dessa inserção foi que os treinadores começaram a ver esse lado da superioridade numérica. E o mais difícil disso tudo hoje, principalmente nos goleiros mais jovens, é inserir neles o entendimento do jogo. Não é mais jogar com os pés. Agora é saber o que ele vai fazer com a bola nos pés. Ou até mesmo sem ela. Sim. Eu pergunto isso porque eu falo assim, eu vejo, né, que eu acho que o goleiro sempre ele teve inserido no modelo de jogo, né? Só que em função da regra, por exemplo, antigamente como você falou, a gente saía para fazer uma cobertura, a gente saía para zerar uma bola, isso era uma cobertura, isso era uma reposição de voleio que você ligava um contra-ataque, hoje em dia se dá a nomenclatura de uma transição ofensiva, Perfeito? uma reposição com a mão que você saía rápido, também uma transição ofensiva. Isso tudo já está, para mim, já estava sempre inserido no modelo de jogo. Eu penso como você, eu acho que hoje, né, o pessoal utiliza mais isso em função de poder jogar mais com os pés. E aí você utilizar o goleiro para uma superioridade numérica, né? Mas uma coisa, assim, que eu particularmente eu não abro mão, né? E eu deixo isso bem claro,
que eu gosto de falar, porque assim, a principal função do goleiro para mim é defender. É, Essência. é defender. É a essência é defender. Ele jogar com os pés, em função da evolução do futebol, hoje em dia se faz necessário que ele saiba ter o mínimo que ele consiga jogar com os pés, né? Mas eu não, na minha cabeça, né? Eu quando vou avaliar um goleiro, eu acho que isso não é o fator determinante. O fator determinante é se ele sabe defender, se ele sabe agarrar, se ele sabe fazer uma pegada, uma queda. O jogar com os pés é algo a mais que eu particularmente, eu penso. Eu tenho dois goleiros. Se os dois são iguais, mas esse aqui joga mais com os pés, esse vai levar uma vantagem em cima desse. Mas não pode ser um fator determinante, né? É a minha opinião a respeito desse quesito de jogar com os pés. Olha, eu assim, com vários amigos que eu posso falar sobre, eu digo isso, que o jogar com os pés hoje, ele já é uma realidade, ele não é mais uma promessa. Só que nós precisamos entender que existem goleiros que o nível de ansiedade é muito alto. E às vezes, quando a bola vem de encontro a ele, ele não sabe o que vai fazer com ela, não porque ele não treinou, não porque ele não é habilidoso, é que talvez o nível de ansiedade dele ultrapassa no momento que ele está sendo pressionado. Verdade. Você está me entendendo? Nós, estou dizendo nós, até engraçado, né? Conforme que eu joguei em alto nível, mas os goleiros, você falou algo interessante. Eu tinha uma boa reposição. Não igual a. Mas eu tinha uma boa reposição desde o tiro de meta quanto a bola nas mãos. Eu avisava para o meu atacante: bola na minha mão, você balança que eu dou a bola no lado contrário. E quando eu precisava, tanto é que eu fui jogar esse futebol 7, Hum. eu peguei uma seleção brasileira feita em Goiás da Fut 7, eu era reserva. Mas eu entrava para ser o sétimo homem da seleção. Por quê? Porque não tinha ansiedade com a bola no pé. Eu até brinco que se talvez hoje nós tivéssemos inseridos ainda como atleta dentro desse modelo de jogo, nós não teríamos dificuldade. Porque era achar passe entre meio, ter uma leitura melhor. Então eu vejo que a maior dificuldade é tirar a ansiedade do atleta. Eu tive fazendo um amistoso contra o Novo Horizontino uma vez, e o Cadu, eu creio que ele está na live conosco aí, que eu vi o nome dele passando, e aqui eu deixo meu abraço a todos, senhores, que estão nos prestigiando. Muito obrigado pela presença. Eu comentei com ele: Cadu, não é apenas dominar e passar. Isso ele sabe fazer. Mal ou bem, o goleiro sabe fazer. Agora, quando a bola vem até ele, sobe um nível de ansiedade, que aí descontrola tudo. E aí talvez essa ansiedade tira o quê? A motricidade, a coordenação, a Sim. leitura. Então eu vejo dessa forma. Mas o primordial, a essência do goleiro, ela não pode faltar. A essência que é defender, poder estar servindo a equipe nesse propósito. Se eu pensar em apenas jogar, daqui uns dias, nós vamos pegar os camisa 10 Botar no e gol. pôr no gol. É verdade. É isso mesmo. O Everaldo fez uma pergunta aí, né? Eu tinha uma outra aqui do professor, Fica à vontade. do Rogério Monteiro. Ele perguntou assim: professor Vandomar, a famosa exigência da altura mínima para os goleiros poderá alterar a carreira dos atletas que não tenham esse quesito? Sim, sim. Não por qualidade, mas por mercado. Você está me entendendo? Sim. Porque assim, Vandomar, você coloca um goleiro de 1,80 m para jogar, rapaz, se ele pegar, vai lá e segura o couro logo de uma vez, não deixa a bola entrar. Mas a gente sabe que às vezes não depende de nós, preparadores de goleiro. O mercado hoje é que exclui. Fica mais difícil.
Você está me entendendo? Eu vejo que o goleiro com 1,85 m, 84, ele tendo o seu dom, sendo um bom goleiro e sendo trabalhado, tendo um entendimento de jogo, ele vai jogar. Mas a gente sabe que as maiores equipes já não vão o contratar. Dificilmente nós vamos ver um goleiro de uma baixa estatura jogando uma equipe maior. Mas eu creio que, por mais que tenha uma pequena estatura, e se tiver uma persistência, tiver o desejo de trabalhar, não ter esses, com todo respeito, esses mimimi, pelo menos cuidar da família, jogando profissionalmente, ele vai. Sim, concordo. Eu acho que o problema da estatura é uma questão de mercado. Isso aí não tem jeito. E aí eu vou, assim, por exemplo, a população brasileira ela cresceu, né? Você pega há 30 anos atrás, a média da população brasileira era uma. Hoje é outra. E acaba que o mercado vai exigir, né? Você tem, eu dou o exemplo do vôlei. Aquela geração de prata lá com Bernard, Bernardo, Renan, Montanaro, não tinha ninguém com 2 metros. Não tinha perfeito. nenhum atleta ali com 2 metros. Era 1,95, 1,97. Você vai pegar um atleta hoje de 1,95 no vôlei, ele vai ser o líbero. Ou então ele vai ser Sim. levantador. Porque os ponteiros têm 2,7, 2,10, né? Eu acho que tem a sua. O atleta com a estatura mais baixa, ele vai jogar? Vai. Só que ele vai ter que ter um esforço muito maior do que aquele que é mais alto. A gente tem exceções. A gente tem aí Cacilhas, Valdez, que são goleiros que jogaram em alto nível e com uma estatura mais baixa. Não é que. Olha Mas só, o mercado em si, ele pede atletas mais altos. o Operário de Ponta Grossa, ele tem um goleiro chamado Rodrigo Viana, que era do Botafogo. Conheço, Não conhece, Jorge? conheço. Fantástico, fantástico. Ele joga Série B, joga em alto nível, ele tem alto índice de título, Sim, mas a gente sabe que quando nós vamos falar dele, nós falamos da carreira, mas quando se fala na altura, putz, nós não importamos. sim. Mas a gente vai ser sempre questionado. Então não é um fator do preparador de goleiro. O fator maior está dentro do que o mercado está reproduzindo. É. Eu estou vendo a pergunta aqui do Everaldo, né? Aí ele botou: você acha que essa dificuldade é provocada pelos treinadores de goleiro ou treinador principal? Acho que deve ter sido em função daquela do modelo de jogo que a gente estava falando, foi isso? Porque eu fiquei sem entender agora aqui. O Everaldo, por gentileza, Everaldo, É, só refaz a refazer tua para pergunta nós, de qual é por o tema, gentileza. Everaldo, por favor, que aí a gente coloca aqui de novo, porque acabou que eu fiquei sem entender sobre qual tema Ele colocou aí agora. colocou. Deixa eu- Existem goleiros que não são dessa geração, que têm uma boa técnica e recepção. E passes, e que a grande dificuldade da equipe que não abre linha de passe. Sim, Sim, sim. Everaldo, olha, esse sincronismo hoje, eu posso dizer, porque eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida de trabalhar com um grande treinador, não estou aqui fazendo a propaganda dele, da mesma forma que eu vejo o Idalinho trabalhou com o Diniz, e tem mais treinadores também, o Guto com o Rogério, ele está falando da ansiedade que ele estava falando. Sim, Everaldo, eu vou te responder. O Rafael Guanais, no Atlético Paranaense, ali no aspirante ou no sub-20, ele fazia com que o goleiro tinha que jogar mesmo, aí se a bola levantava. Jorge. Só que, sempre que o goleiro pegava na bola, tinha alguém. Tinha alguém. Então, quando isso é treinado exaustivamente, onde o goleiro vai dar linha de passe que vai se abrir, talvez
traz a ele uma confiança. Porque aí já é algo ensaiado. Mas, às vezes, o nosso tempo de treino é muito curto. É muito curto. Porque nós, hoje, jogos atrás de jogos, a rotatividade de treinadores também é muito grande. Agora, aquele que tem isso dele, aí diga-se de passagem, o goleiro do Guto, o Tadeu, o goleiro do Austrália, o Gabriel Leite, o Thales é um garoto da Votuporanguense, é deles. Talvez se colocar neles a camisa de linha, eles vão jogar. Por quê? Porque tem esse controle. Então eles conseguem ter um domínio maior desse ambiente. Então é um processo, sim, Everaldo, entre a comissão. É aí que eu falo que entra o planejamento. Eu tenho que estar inserido, então eu tenho que estar dentro do plano. Porque não adianta querer me deixar fora do plano e depois me inserir. Dificilmente nós vamos ver isso numa orquestra. Eu tenho certeza que nenhum tipo de maestro que toca o saxofone, o violino, por mais que ele seja maestro, ele precisa de um conjunto maior. Então ele tem que ensaiar. Ele tem que estar pronto, ele tem que se adaptar para que o concerto seja em alto nível. Em cima até disso, o Alonso fez uma pergunta aqui, né? Ele botou assim, uma dúvida. Jogando quarta e sábado, o que você busca durante cada dia? Como você monta o seu microciclo? Que dia você faz a força pesada? E, se no caso, ele botou, que dia faz a força pesada? Na segunda-feira? Fez uma pergunta. Então, a gente precisa saber... isso é um assunto muito interessante. Por quê? Vamos lá. Joguei no sábado. Deu domingo de folga, eu me reapresento na segunda-feira. Mas o ideal seria eu levar os atletas da academia na segunda. Sim, isso para fazer uma passagem lá. Pode ser de força ou de potência. Só que eu preciso também entender o que o meu goleiro passou no domingo, né, gente? Não adianta também eu querer montar um microciclo sem saber o feedback do meu atleta. E aí, Jorsey, que eu vou te pedir permissão para falar o que eu preciso dentro disso aí. Pessoal, não é apenas montar um microciclo, não. É ter o feeling do dia a dia. Talvez no jogo de sábado eu tive um desgaste, não físico, mas emocional. Eu preciso recuperar o meu atleta mental. Não é físico, não, porque eu já fiz uma pré-temporada. Então, talvez, se eu conseguir trazer para ele novamente uma confiança, esquecendo o que aconteceu no sábado, e não estou falando que eu fiz um jogo de vitória, não. Eu estou pondo o por baixo. Eu perdi no sábado. Talvez eu não fiz uma grande partida. Como é que é? É só aplicar treino? Aonde está o lado humano? Então, esse feeling é preciso colocar. Esses dias atrás eu comentei em uma das nossas lives aí o seguinte. Aqui em Minas, né, aqui na Tombense, um clube que eu estou muito feliz de estar trabalhando, estou muito grato a Deus por isso, não posso deixar de dizer. As viagens são todas longas, independente se foi vitória ou derrota, eu tenho que entender esse lado. Claro. Aí eu vou levar meu goleiro na academia. Tá, ele vai fazer por obediência, mas e a mente dele? Estava onde? Será que eu ouvi ele? Então eu preciso criar o meu microciclo? Sim. Eu tenho meu planejamento? Tenho. Mas eu também preciso entender que o meu microciclo, ele parte também do início daquilo que o meu atleta vai precisar. Isso, mas só tem um goleiro que joga. Tá. E se meu goleiro reserva no domingo ele tiver passado mal? Eu encontrei com ele na segunda, ele passou mal no domingo. Eu vou pôr força nele na segunda? O bonito seria força, traz para o campo, faz ali um técnico, uma reação,
já vê o adversário qual que será. Esse é o bonito da história, mas o dia a dia não é assim. Verdade. Eu vejo todo mundo fazendo aí, não, que o meu microciclo é isso, é aquilo. Gente, respeito, mas não é assim. Tem muita coisa além disso. Muita coisa além disso. Que apenas montar um microciclo. Você precisa respeitar a individualidade e respeitar o goleiro como ser humano. Que aí sim, você vai extrair dele o melhor. O melhor. Não, muito bom. Agora uma pergunta minha, né, Valdemar? Assim, você na Tombense, vocês já voltaram a treinar? Sim, nós voltamos a treinar. Aqui, Jorge, é uma cidade aconchegante, pequena, né? E os atletas não foram embora. Então, nós, mesmo quando parou a competição, com maior cuidado e também, outra, viu? Livre, espontânea vontade, nós pedimos umas bolas emprestadas, pedimos o campo emprestado e eu e o meu companheiro de trabalho, Cristiano Guerra, né, que eu deixo aqui o meu agradecimento do dia a dia, um cara que nos completa aqui grandemente no trabalho. Nós trouxemos os goleiros para treinar em meio paralisação em horários diferentes. Então, quando trouxe a equipe novamente para treinar, mesmo que fosse com grupo dividido, nós já estávamos aí alguns dias treinando, Jorge. Por quê? Porque a cidade é pequena, nós não tivemos tanto índice, né, desse infeliz problema que nos está nos deixando de cabeça quente. E logo após que uniu o grupo, né, e também já deram as datas para que viessem os jogos, nós reunimos já toda a comissão técnica e demos sequência às programações normais do time. Te perguntar isso assim, porque, né, alguns colegas nossos, né, têm relatado, né, a grande dificuldade que foi devido a essa longa parada que se teve em função da pandemia, né? Então, assim, tem muita gente relatando, porque até que eu falo, a gente nunca vivenciou isso, né? A gente tinha umas férias de 30 dias. Agora, ter ficado parado 2 meses, tem alguns que ficaram 3 meses, né? A gente nunca tinha vivenciado um tipo de situação, uma situação dessa, né? Então, o retorno tem sido, para alguns companheiros, tem sido mais difícil, que eu acho que é até normal, né? Em função do tempo todo que se ficou parado nessa pandemia, né? Então, acho que o retorno, e a gente acaba tendo que ter um controle muito maior, né, em função da carga, porque por mais que eu dou o exemplo daqui, que a gente vivenciou aqui no Atlético, nós ficamos 2 meses parados, né? Por mais que os atletas estivessem fazendo alguma coisa em casa, mas a gente sabe que não é a realidade, né? Você consegue fazer da parte física, mas a parte técnica, né? Os goleiros aqui não conseguiram fazer um trabalho específico tecnicamente, né? Então, no retorno foi difícil, assim, a gente tinha que controlar muito a carga de trabalho para não ter uma lesão, porque a partir do momento em que você bota a chuteira e bota a luva, é outro esporte, né? Você pode estar correndo, você pode estar fazendo academia, você está se cuidando, mas a dificuldade foi grande no início, né? Mas graças a Deus a gente não teve problema de lesão, mas a readaptação foi complicada e alguns colegas têm relatando isso. Aí por isso que eu te fiz essa pergunta, eu queria saber como é que tinha sido essa readaptação de vocês nesse sentido. Pois é, assim, então, como eu disse, nós tivemos essa felicidade, né, essa bondade aí que Deus nos deu de estar num lugar mais tranquilo, de menos, né, de menos população. Então, a gente deu uma sequência em treinos específicos. Só que aí entra, vai passando os dias, a mente do atleta
Ele vai ficar agoniado, porque você não tem um objetivo. Está treinando, mas sem nada em mente. E aí que começa também, isso me deu um baita estágio. É entender o atleta dentro dessa ansiedade de treinar sem um objetivo. Para manter a forma, vai estar jogando ele no chão todos os dias, por mais que você queira 3 vezes por semana. Como é que é? Você vai querer criar situações de jogo, mas como? O Atlético Mineiro trocou o treinador. Ah, nós vamos enfrentar, por exemplo, o Coimbra, nosso próximo adversário, não está treinando. Então, como que você vai trabalhar em cima de um adversário sem saber o que vai acontecer? Então, acaba que você precisa também ter sabedoria, gerir esse quesito mental do goleiro, entender que o ser humano ele é movido por disputa, principalmente aqueles que estão há mais tempo jogando. Então eu vejo isso. Só que para os jogos agora precisa ter o quê, Jorge? Paciência. Sim. Porque é totalmente diferente. Goleiros, o tempo de bola, aquilo. Por quê? Porque o ambiente é totalmente diferente. Alguns colegas nossos já iniciaram. Eu tenho certeza que eles viram isso. Então eu digo, nós tentamos reproduzir o jogo, mas a gente não vai conseguir reproduzir o ambiente de jogo. E isso que faz a diferença numa partida. Verdade. O professor Jair Bragança está perguntando aqui com quantos goleiros, né, você trabalha atualmente aí na Tombense e quais são os nomes deles? Então, nós temos um quadro aqui de 4 goleiros, né, um deles é muito conhecido aí no cenário nacional, né, que é o Felipe Garcia, que foi base do Santos e rodou aí em grandes clubes, como Fluminense também. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele em Anápolis, onde nós fomos vice-campeão goiano lá em 2016. E aí os suplentes, eu tenho o Murilo, que é da base do Paraná, um goleiro 2000, gravem esse nome. Tem aí o Jonathan Braz, que era do Cruzeiro também, que é um 9-9. E nós estamos aqui ajudando na formação de um garoto da cidade chamado Michael, é 2002, que nós estamos aí tendo a oportunidade também de fazer parte da formação deles. Então, esse é o meu quadro de goleiros. Vandomar, para você, os 3 melhores goleiros do mundo. Rapaz de Deus! Rapaz de Deus! Que pergunta difícil! Estou sendo sincero. Como que eu não vou falar do Alisson? Como que eu não vou falar do Ederson? Como que eu não vou falar... Sei lá, não vou falar aqui do Volpe, não vou falar do Neuer, né? Mas assim, eu vejo que... Você tem que escolher 3 goleiros. Então, eu gosto muito do Neuer, certo? Gosto muito do Ederson, apesar que é minha opinião, senhores, tá? Eu peço desculpa, mas é minha opinião. O Ederson é brasileiro, começou aqui, mas toda a formatação dele foi nível europeu. Então, nós fizemos parte do início, mas a concretização de carreira dele foi fora do nosso continente. E vou dizer, eu vou dar muito crédito, e se eu tivesse que contratar, eu contrataria o Alisson. Porque eu vejo nele um goleiro totalmente inteligente, uma boa postura. E digo de ressalva, a escola do Inter, ali com o Léo, com o Pavan, o Marquinhos quando estava lá, eles estão de parabéns, eles fazem grandes goleiros. Eu já falei isso pro Léo pessoalmente, é um amigo que nós temos também em comum. Mas, gente,
o Internacional ele tem feito ao longo do tempo aí grandes goleiros. Tanto é que o Alisson aí, né? Então eu contrataria o Alisson. Ponto. Já respondi. Seria Neuer, Ederson e Alisson. Agora eu vou te E botar Alisson. em outra. Agora vou te botar numa mais complicada ainda. Vandomar, treinador de goleiro da seleção brasileira, vai ter um jogo da seleção brasileira. Só pode convocar os goleiros que estão jogando no futebol brasileiro. Quais seriam os 3 goleiros convocados? Boa. Eu daria uma oportunidade. Eu queria, hoje mesmo, ele estando depois dos 30, eu levaria o Fábio, eu daria essa oportunidade para ele. Daria mesmo. Eu levaria o Volpi também. Eu levaria o Volpi e o Diego Alves. Não. Bom, legal. Vandomar, o papo tá bom pra caramba, passa rápido, o reloginho tá correndo aqui. Eu acho que a gente bateu um papo aí super agradável, deu pra gente responder algumas perguntas, né? Infelizmente a gente não consegue responder todas, mas a gente conseguiu bater um papo interessante, responder bastante perguntas. Eu queria que você fizesse aí mais uma vez te agradecer pelo convite, né? Pelo seu tempo aí disponível, por a gente estar podendo aprender, trocar ideias, sempre um aprendizado muito grande. Você fizesse as suas considerações finais aí e muito obrigado em nome da BTG pela presença aqui na nossa live. Ô Jorge, eu agradeço pela oportunidade, né? Obrigado à BTG pelo convite. Agradeço a todos que nos prestigiou, que são nossos amigos, né? Talvez aqui não deu tempo de citar nome por nome. Sim. E a minha consideração final é o seguinte, é que nós possamos nos conhecer e entender que é a difícil arte sermos nós mesmos. Nós tentarmos a cada dia ser mais humano, gerir mais o nosso ambiente de trabalho como seres humanos. Não que nós não seremos os comandantes, mas que nós possamos, através do nosso conhecimento prático, técnico, tático, científico, também saber gerir as pessoas que trabalham conosco, com educação, e que eles possam ver em nós espelho, e que possa sempre dizer que estão trabalhando com seres humanos, não com carrascos. Então eu vejo que é a mensagem que eu quero deixar a todos, que Deus possa abençoar muito, muito mesmo, a sequência aí de todos, e que nós possamos nos encontrar em breve, aí possa nos abraçar e dizer que juntos nós vencemos mais esta etapa de dificuldade que estamos passando. Mas em toda dificuldade há crescimento. E é assim que eu vejo as coisas. Isso aí. Obrigado. Parabéns, Vandomar. Parabéns mesmo. Muito obrigado mais uma vez, né? Te agradeço. Gostaria de agradecer a todos que participaram aí da nossa live, né? Como o Vandomar falou, infelizmente não dá para a gente falar o nome de todo mundo, mas o pessoal todo que esteve assistindo aí. E quarta-feira nós teremos mais uma live dando sequência. Estaremos batendo um papo com a Austrália na quarta-feira, tá bom? Agradeço a todos, boa noite a todos. Boa noite, Vandomar. Fique com Deus, tudo de bom. Um grande abraço para você aí, tá? Que Deus abençoe, gente. Um abraço. Abração, Beijo no coração pessoal. de todos. Boa noite. Deus e até abençoe a a próxima. todos. Gaúcho, um abraço de Anápolis aí, ó. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Abraço.